Convidar o Jordan, que vem aqui, ele vai trazer a palavra do Senhor dessa noite para nós e dizer para a igreja que hoje o culto está sendo dirigido pelo LIFT, que é um grupo de jovens adultos da nossa igreja, entre 28 anos e 50 anos, esse grupo. Temos jovens casais também que participam conosco. Então hoje o grupo está servindo na recepção, nas câmeras, no louvor. Então que vocês possam perceber aí que tem uma galera servindo. Essa galera já tem servido com a gente aos domingos, Nossa juventude toda tem servido aos domingos com a gente. E hoje foi só um pretexto para que eles pudessem estar juntos, como LIFT, servindo ao Senhor. Jordan, eu vou orar por você. O Jordan é coordenador auxiliar do Ministério da Juventude. E a Laísa, que está aqui conosco também, na direção do culto, ela é a líder do LIFT, dos nossos jovens adultos. Então vamos orar para que Deus possa te abençoar e que a sua palavra possa trazer transformação para os nossos corações. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do Jordan, que o Senhor possa usar ele nesse momento como instrumento de bênção nas tuas mãos, que sejamos edificados, transformados e curados através da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é motivo de alegria e de grande responsabilidade poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar uma pessoa que no momento dos visitantes, ela achou no direito de não se levantar, que é a minha irmã Kayla. Gostaria de que ela fique de pé por alguns instantes. Veio lá de Vitória. O pretexto que ela deu era trabalho, mas eu acho que era saudade do irmão mais velho. Deus abençoe, Kayla. E uma informação muito importante, pastor Davi. Ela foi a primeira batista da família, tá? Que fique registrado. Mas amém. Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 19 a 24. Agradeço também aos irmãos que têm orado pela minha vida e que durante esse período me abordaram falando que estavam orando. Devido à grande responsabilidade de pregar para a grande congregação, nós temos servido a juventude da nossa igreja, com os adolescentes, os jovens e o LIFT pregando. Mas esta é a primeira vez que, diante de toda a congregação, diante dos pais, daqueles que nós temos servido e abençoado. Pois bem, meus irmãos, façamos a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, e os seus olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pai, diante da sua palavra, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que flua daqui, ó Pai, das Escrituras, a sua voz, a sua mensagem para o teu povo, ó Pai, para a tua igreja. Fique conosco e nos conduza pelo poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quando eu tinha cerca de 5, 6 anos de idade, eu, como uma criança muito curiosa, e acho que os pais entendem muito isso, eu tinha um desejo meio estranho às vezes de vasculhar as coisas na rua. E uma vez eu estava andando de bicicleta pelas ruas do meu bairro, perto da casa do meu avô, e eu vi uma pilha de papel, assim, uma amontoada de papel, e alguma coisa de longe, reluzente, me chamou muita atenção. E eu, sem pensar duas vezes, vi uma coisa refletindo, eu fui até essa montanha de papéis e escavei, tirei tudo, e eu encontrei uma cruz de plástico,
similar a deste tamanho, mas era um plástico prateado que reluzia bastante. E eu fiquei admirado com aquela cruz. Tinha 5, 6 anos de idade. E eu peguei aquela cruz e fiquei assim, meu Deus, que coisa legal, bacana. Aquele espanto, aquela alegria. E aí eu, com a cruz na mão, peguei a bicicleta e comecei a andar de bicicleta. Uma mão de um lado e a outra empunhando a cruz para o alto. Para cima e para baixo. Rodava pela casa do meu avô e passava para cá e com a cruz na mão. Eu não sei se naquele momento eu estava sendo influenciado por Van Helsing, o caçador de demônios, ou, dado o contexto que eu estava no momento, mas eu fiquei admirado e fiquei fazendo isso por vários momentos. Até que um tio meu, ele viu eu fazendo isso. Ele de longe, ele falou, Jordan, joga isso fora. Aí eu, quê? Como assim jogar fora? Isso é idolatria. Você é crente, você é evangélico, você não pode usar isso. E eu comecei a argumentar com meu tio, mas por quê? Porque é idolatria. Ele só falava isso, ele repetia isso várias vezes. E eu comecei a argumentar, mas não é a cruz de Jesus? Ele não morreu para perdoar os nossos pecados, não foi numa cruz? Isso é idolatria. Aí eu, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí eu fui até o meu pai, pensando que ele me defenderia. Aí eu falei, pai, tio está falando que isso aqui é coisa de idolatria, que eu não posso ficar com a cruz na mão. Aí meu pai falou, e não pode mesmo não. Não pode, isso é idolatria. Aí eu fiquei assim, como assim? Aí ele falou, joga fora. Como filho obediente, sem entender muito, aceitei o conselho do a direção do meu pai, a ordem do meu pai de jogar fora. Joguei aquela cruz fora e fiquei lá triste. Esse episódio da minha vida, meus irmãos, ilustra também o que parte de muitos de nós aprendemos sobre o que é idolatria. Porque nós somos criados a pensar, em dados contextos, que a idolatria, ela se resume à adoração de imagens, esculturas e objetos palpáveis, símbolos religiosos. Em alguns contextos cristãos, a utilização de imagens e de símbolos, eles são utilizados para trazer memória ou de modo muito catequético de ensinar alguma coisa. E claro, tem aqueles ramos que têm a sua veneração, adoração, isso é um outro ponto. Mas nós somos criados a pensar na idolatria apenas desta forma. No entanto, as Escrituras, elas nos revelam que a idolatria, ela é muito mais profunda do que apenas adorar imagens, objetos, talvez com poderes sobrenaturais. As Escrituras nos revelam que o altar mais perigoso, ele é construído através do coração do homem. E é por isso que a verdadeira idolatria, ela não reside apenas nos símbolos, mas em nossos corações, por desejos e afeições desordenadas. E é por isso que nós vamos continuar essa série de mensagens de uma guerra invisível, e hoje especificamente a guerra pelo coração. E dado o texto que nós lemos aqui nesse momento, a primeira verdade que nós podemos extrair do que lemos é que a guerra pelo coração do homem, ela começa com pequenos atos de subversão. Quando a gente pensa na linguagem militar, um ataque subversivo é um ataque sutil e prolongado, a fim de desestabilizar a moral, a lealdade e o propósito do alvo. E não apenas diretamente, é fazer com que o alvo ele mude de direção, que ele não sinta que ele está sendo atacado. E é exatamente dessa forma que se desenvolve a batalha pelo coração, através de uma desordem gradual dos nossos afetos e prioridades. No contexto bíblico aqui, Jesus está apontando inicialmente o perigo das riquezas, da ganância. Porém, vai muito mais a fundo do que isso. Aqui ele ataca o desejo desenfreado de acumular bens, alinhado às nossas próprias vontades. Quando a gente olha o versículo 19 aqui, a ordem de Jesus, não acumulem tesouros, nós podemos traduzir ela como: parem de acumular tesouros passageiros, bens vulneráveis,
finitos e que podem ser roubados, que podem ser corroídos. E aqui ele começa a chamar a nossa atenção para os bens eternos. E é claro, meus irmãos, aqui Jesus ele não está falando que a justa diligência da administração dos recursos que nós recebemos, ela não é errada, muito pelo contrário. Mas se a nossa intenção é ganância, é o problema, é o que está em xeque na mesa, isso é um problema. E em contrapartida disso, meus irmãos, nos versículos 20 e 21, nós vemos aqui um contraste de fato com esses tesouros dos céus. Estes galardões através dos atos de bondade e de misericórdia, uma vida de serviço e dedicação ao Senhor, que revelam a nós bens eternos que ninguém pode roubar e ninguém pode tirar. Jesus ele começa a apontar para que a nossa vida seja direcionada a estes valores eternos que ninguém, nem o homem, nem o inferno, nem nada pode nos tirar. Ele aponta diretamente para isso. Pois o cerne dessa passagem bíblica aqui, meus irmãos, é que aquilo que atribuímos o maior valor acaba por governar o nosso interior. E nessa perspectiva bíblica, o coração aqui ele é traçado como a personalidade do coração do homem, pois ele integra a mente, as emoções, as vontades e os desejos. E inevitavelmente, o coração se inclina para aquilo que ele estima, para aquilo que mais lhe apraz. E desse modo, aquilo que a gente ama passa a ditar o rumo da nossa vida. A nossa vida passa a ser a partir daquilo que nós amamos, pois aquilo que nós amamos passamos a adorar. Isso molda a forma que nós enxergamos o mundo e a nossa vida. O filósofo James Smith, citando João Calvino, sobre que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ele diz o seguinte: as nossas idolatrias não são teológicas. Nossos ídolos são mais sedutores e menos invenções culturais, e mais projeções afetivas. São frutos de desejos desordenados e não apenas equívoco da ignorância. E aqui nesse momento que Satanás ele começa a trabalhar, porque de modo muito sutil ele não diretamente faz um ataque para mudar a nossa teologia, aquilo que nós pensamos sobre Jesus. O ataque de Satanás neste momento ele é sutil e gradual, porque ele começa a oportunidade que ele tem para desviar a nossa atenção e o nosso propósito, mesmo com uma capa de uma religiosidade. Ele se aproveita disso para que nós não percebamos como nós estamos caminhando e a quem nós estamos adorando. E por meio desses micro hábitos, a nossa liturgia pessoal, a nossa devocional, ela começa a ser moldada e sutilmente transferida para coisas e pessoas, coisas que podem até serem boas, mas fora da ordem, onde Cristo deve reinar e nós passamos a direcionar os nossos afetos, o nosso coração a outras coisas. O texto bíblico neste momento, dos versículos 19 a 21, aponta claramente ao dinheiro. Mas a idolatria, ela se manifesta de formas muito mais palpáveis no nosso cotidiano. Que por diversas vezes, meus irmãos, a nossa idolatria, ela pode se prender à carreira, ao trabalho, quando o trabalho ou o estudo passa a ser o nosso único propósito. E se talvez a gente não conseguir fazer a faculdade dos sonhos, o mestrado dos sonhos, o emprego dos sonhos, parece que a nossa vida não vai ter mais sentido. Ou a busca por relacionamentos. Se eu não casar, se eu não namorar, a minha vida perde o sentido. Isso pode revelar um ídolo do nosso coração, moldado às nossas vontades, pois priorizamos coisas além da vontade e da presença do Senhor Jesus.
Porque a partir do momento que a nossa vida ela é pautada pelo meu desejo, seja ele qual for, bom ou mal, Cristo é tirado do nosso coração. Seja na aprovação dos outros, na estética, na visibilidade, tudo que tira o lugar do Senhor dos nossos corações é categorizado como ídolos, como falsos deuses. E por diversas vezes, meus irmãos, a gente cai numa ilusão de talvez professar uma fé que já não governa os nossos afetos e a nossa vida. Isso nos leva a uma segunda verdade. A verdade da cegueira espiritual. Nos versículos 22 a 23 aqui, Jesus ele agora começa a fazer uma transição do coração para os olhos. Pois a partir da visão interior, a gente começa a avaliar a nossa conduta e as práticas da nossa vida. Porque é uma realidade que começa a vir de dentro para fora. E a gravidade aqui de Jesus, ela é muito séria. O que diz a palavra? Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. A gravidade dessa afirmação aqui, meus irmãos, ela reside num princípio muito solene, que não é apenas saber que se está no escuro, mas é achar que está na luz enquanto permanecemos nas trevas. Existem pessoas que, se você perguntar sobre o destino final da vida delas, sobre a eternidade da vida delas, elas vão falar que irão para o inferno. E elas podem até citar os motivos por que elas irão para o inferno. E se você apresentar Jesus, elas vão dizer: eu não quero. Pessoas que têm a convicção da realidade do inferno e que não buscam mudar essa realidade. É um perigo. É um pesar. Mas o perigo mais sutil repousa sobre aqueles que acreditam estar na luz, vivendo o evangelho, mas vivem uma vida de trevas, de pecado. E nesse ponto, meus irmãos, que a rotina religiosa ela começa a passar a presumir uma ilusão. E aqui neste momento que o inimigo ele continua a atuar, porque a estratégia dele é essa: trazer a divisão, é desviar a rota. E é nesse ponto que os eleitos do Senhor, os servos do Senhor, podem ser confundidos e ter um coração dividido, por vezes ancorados na nossa validação humana e mundana, e por uma falsa piedade, por uma falsa vida cristã. E os nossos olhos começam a se fixar nas coisas efêmeras e materiais. E parece que o iluminar do Espírito não ocorre. Mas, meus irmãos, quando nós temos um olhar iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele traz o real estado da nossa alma, da nossa vida, e eleva o nosso coração aos valores eternos do reino de Deus e à vontade de Jesus. Mas porém, se as nossas posses, os nossos desejos, as nossas afeições estiverem para outras coisas, longe do Senhor, nós passamos a criar falsos deuses, ídolos criados segundo a nossa vontade, onde um Deus que é mais parecido comigo do que o Senhor Jesus. E esse Deus ele é tão próximo, mas tão próximo, porque ele é muito parecido conosco,
forjado através de pequenos hábitos negligentes, forjados através de uma liturgia própria, a liturgia do ego, a partir da minha visão, daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho afeição, gerando em nós uma cegueira espiritual que nos faz ser incapazes de enxergar o estado que estamos. E por isso a advertência de Jesus é: se a luz que está em vocês são trevas, grandes trevas serão. Aquele que está condenado, ele tem um peso. Mas aqueles que conhecem do Evangelho, recebem da luz do Senhor, mas vivem uma vida longe, para este grandes trevas são, pior é para estes. E é por isso que a idolatria não se resume a objetos, a materiais, a símbolos palpáveis. Ela nasce do coração, e é por isso que nos causa cegueira espiritual, desejos desordenados, pois nascem da nossa própria vontade. E essa não é uma compreensão apenas do Senhor Jesus. Os filhos das trevas também podem ser prudentes. Um romancista americano chamado David Foster, ele vai dizer o seguinte sobre o culto ao ego: quando as pessoas se preocupam mais com si do que com as outras. Ele fala que o lado insidioso nessas formas de adoração não é que elas sejam más ou pecaminosas, mas o fato de serem inconscientes. São parâmetros e padrões. O tipo de adoração que você é gradualmente atraído dia após dia, sem jamais estar plenamente consciente do que se está fazendo. E é por isso que o Deus criado à nossa imagem, Ele não vai confrontar os nossos pecados, as nossas mentiras. Ele não vai confrontar a nossa agenda, que é conveniente a nós e não ao Senhor Jesus. E nós, dando espaço a esses falsos deuses, nós passamos a amar aquilo que Deus abomina e a ignorar o que Cristo ama. E enfim, a pergunta assim sincera que nós devemos fazer a nós mesmos: como podemos examinar o nosso coração se a própria idolatria nos cega? Porque por nós mesmos nós somos incapazes, pois na nossa carne, o nosso desejo sempre buscará um meio de justificar as nossas vontades, sempre buscará uma saída para justificar uma vida de pecado. Sempre seremos conduzidos a uma mentira com uma desculpa. Mas se nós começarmos com uma sondagem sincera em nossos corações, tal como o salmista, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E começarmos a permitir, meus irmãos, sermos examinados pelas Escrituras, para que julguem os nossos pensamentos, para que possamos ser tratados por Deus e sairmos dessa cegueira, para que possamos enxergar de fato o nosso estado espiritual. E a forma prática para isso é a observação. É observar e pensar: o que me for tirado hoje rouba a minha paz. O que me for tirado hoje tirará o meu senso de propósito, e que a vida não valeria mais a pena. É diante dessas perguntas que o Espírito Santo ele começa a intervir em nossas vidas, revelando nosso estado espiritual diante de Deus, confrontando o nosso auto-engano e nos expondo a uma escolha inevitável: continuar na cegueira espiritual
ou nos rendermos à verdadeira luz do Espírito Santo, que nos leva, meus irmãos, para uma terceira verdade, que é a exigência do reino de Deus. Ou Cristo ou eu. E essa exigência, ela é fatal, ela é direta, porque ela fere um golpe em toda forma de idolatria. No versículo 24 aqui, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. E por diversas vezes, meus irmãos, a gente tem a falsa ilusão que a gente consegue administrar a vontade de Deus com a nossa vontade. A gente acha que a gente consegue fazer Deus de bobo. Mas Deus não. Ele olha, é por isso que Ele adverte: não é possível servir a dois senhores. Tal como se a gente estivesse trabalhando em 2 empregos CLT, com a mesma carga horária, o mesmo horário, no mesmo ramo e contratos de confidencialidade. É impossível. Ou fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, do mesmo curso, de tarde, de manhã, talvez da mesma universidade. A gente não dá conta. Em algum a gente pode se dedicar mais e outro ser mais negligente. Aqui Deus está falando claramente, Jesus está falando claramente sobre Mamon, sobre a personificação da riqueza como um mestre rival. Aqui no caso, o apego ao dinheiro, mas também ao status ou qualquer outro bem, reflete a essência da idolatria, que é depositar a nossa confiança máxima nas coisas criadas para sustentar os próprios projetos do eu, da nossa vontade, da minha vontade. É por isso que ninguém pode, de modo muito consciente, se tornar escravo dos próprios desejos. É por isso que essa escala gradual, através de hábitos que nos moldam, e fica impossível conciliar estes 2 reinos. John Stott, ele nos diz, comentando sobre este texto, que Jesus ele explica que por trás da escolha entre 2 tesouros, aquilo que acumulamos, e 2 visões, aquilo que fixamos os nossos olhos, está a mais básica escolha entre 2 mestres: a quem serviremos? O trono do nosso coração não comporta 2 soberanos, não comporta 2 senhores. Ou Cristo governa a totalidade da nossa vida, ou o ego alimentado pelo poder da mentira, das posses, das aparências, já assumiu o controle da nossa vida sob um disfarce de piedade. Mais uma vez, irmãos, nós somos chamados diante da palavra do Senhor a fazer um exame muito honesto. Aonde estão os nossos afetos reais? Qual é o nosso tesouro? O que ocupa os nossos corações? O que revelam os nossos extratos bancários? O algoritmo do Instagram, do TikTok? O que revela os nossos históricos? O que revelam as nossas atitudes? É preciso destronar o eu, acabar com estes falsos deuses à nossa imagem. E isso não é apenas um esforço meramente intelectual, fruto de uma boa vontade ou de uma falsa moralidade, meus irmãos. Porque se vence os falsos deuses
as nossas próprias vontades, não é tentando parar de amar alguma coisa, mas sendo cativados por algo muito maior. Para combatermos os ídolos do nosso coração, nós precisamos substituir os pesos das nossas vontades, das nossas afeições pessoais, dos bens terrenos que se passam, podem ser roubados, que são finitos, pela glória e pela beleza de Cristo Jesus. E sermos cativados pela beleza da glória do Senhor Jesus vai exigir de nós reordenar as nossas liturgias, a nossa devoção, substituindo o consumo passivo da validação pelo hábito intencional da oração, na leitura da palavra, o jejum, as disciplinas espirituais, dedicando tempo ao Senhor para que Ele possa ser o nosso tesouro, para que o nosso coração esteja no Senhor. Praticando a generosidade intencional, abre mão de recursos e tempo para dedicarmos tempo ao Senhor e ao seu povo, através de uma vida em comunidade, da comunhão dos santos, de confessar lutas e permitir que irmãos mais velhos e saudáveis possam apontar e direcionar com amor e graça, que estamos cegos para enxergar o nosso estado espiritual. Servir a Deus, servir a um único Senhor supremo, fará com que nós abramos mão da ilusão de uma autonomia. Iremos ter que rejeitar o nosso egoísmo, iremos ter que rejeitar a lealdade a nós mesmos e render a lealdade absoluta ao Rei Jesus. É por isso que hoje, meus irmãos, diante desta palavra, Cristo nos chama a destronar estes falsos deuses, a renunciar à nossa agenda e a fazer dele o nosso único e maior tesouro. Porque aquilo que nós amamos molda quem nos tornamos. E quando Cristo é o nosso amor supremo, nós somos transformados de glória em glória à sua imagem, redimidos filhos da luz. Mas enquanto o pecado tomar conta de nossos corações, nós seremos apenas pecadores, distantes da luz do Senhor. É por isso que nós carecemos de Cristo ser o centro das nossas vidas. É por isso, meus irmãos, já finalizando, nós não caímos na idolatria de cara, de vez. É um processo de entrega às nossas próprias vontades, de modo subversivo, de hábitos que corrompem os nossos afetos, as nossas afeições e distorcem a nossa visão espiritual, que nos fazem erguer deuses à nossa própria imagem, que nos fazem erguer altares em nossos corações, onde Cristo deveria ser o trono. O trono da nossa existência não aceita divisões. Ou os nossos tesouros e olhares e lealdades pertencem inteiramente a Cristo Jesus, ou nos tornamos servos do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Portanto, a resposta a esse confronto não é apenas tentar ver melhor ou tentar fazer mais, mas fixarmos os olhos em Jesus,
o nosso único Senhor, o centro absoluto dos nossos corações. Nós cantamos por diversas vezes e diversas formas aqui hoje, que nós fomos criados para adorar ao Senhor. Se olharmos para a história, os grandes catecismos cristãos, a primeira pergunta em quase todos eles é a mesma: qual é o fim principal do homem? A resposta também é a mesma. O fim principal do homem é adorar, é glorificar unicamente ao seu Criador. Nós somos chamados e criados para adorar a Jesus. E é por isso, meus irmãos, que Ele deve ser o único a ocupar o nosso coração, a ser o nosso tesouro, para que a nossa visão seja uma visão de luz e não de trevas, para que diante da exigência do reino, possamos escolher Jesus como nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, diante, Senhor, do que falamos aqui, diante, ó Deus, da Sua palavra, diante do Teu povo, ó Deus, contemple os nossos corações. Espírito Santo, nos traz a realidade espiritual de como estamos. Aqui é um povo, Senhor, que clama por Ti, que canta para Ti, que adora a Ti. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Seu Espírito Santo revele-se a nós por meio da Sua Escritura, para que possamos de fato, ó Deus, escolher o Senhor, para que os nossos corações e afetos sejam direcionados para a beleza da Sua glória, para que a nossa vida, ó Senhor Jesus, seja a partir da Sua vontade e não a partir da minha vontade, do nosso eu, ó Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que reina o Senhor sobre nós. Toma o lugar dos nossos corações. Destrona, ó Pai, os falsos deuses. E que hoje, ó Pai, tenha salvação nesta casa. Que haja, Senhor, ó Pai, o convencimento do Teu Espírito Santo, trazendo a luz para aqueles que estão em trevas, ó Deus. Aqueles que não conhecem, mas também aqueles, ó Pai, que acham que estão na luz. Ó Senhor, aqui está um povo que deseja Te servir e Te adorar. Toma o nosso coração, as nossas afeições e as nossas vontades, em nome de Jesus. Amém.